Bem, pessoal, vou estar resolvendo agora a questão 7 do vestibular 2011.2 da URCA, onde a mesma diz o seguinte: sendo R paralela a S, calcula o valor de log do seno de y menos 21 graus na base 2. Então, pessoal, devemos observar que para nós podermos decidir qual é o valor desse logaritmo, primeiramente nós precisamos determinar o valor do seno. E para encontrar o valor desse seno, nós precisamos descobrir qual é o valor dessa variável y. Essa variável y, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, certo? Esse ângulo que está presente no desenho da questão, tá bem? Então, bora eu dar um destaque para esse desenho agora. Notem que vale a gente observar que por essa semi-reta que eu estou destacando com a seta, passa uma reta. Ou existe uma reta que contém essa semi-reta, se prefiro falar assim. Tá bem? E aí poderemos tranquilamente observar o seguinte: essa reta que eu estarei chamando de T1, ela é uma reta transversal às duas retas paralelas R e S. Sendo assim, pessoal, nós poderemos destacar esses dois ângulos aqui. Este ângulo alfa, formado entre a reta R e a reta transversal T1, e o ângulo de 120, que é formado entre a reta S e a reta transversal T1 também. Certo? O que é que nós podemos observar sobre esses dois ângulos? Podemos notar o seguinte: estes dois ângulos, alfa e 120 graus, eles estão em um mesmo semiplano definido pela reta T1, por essa reta T1, que é justamente esse semiplano da direita. Sendo que o ângulo alfa está na região interior, as duas retas paralelas, e o ângulo de 120 graus está em uma região exterior às duas retas paralelas, o que nos garante que esse ângulo alfa e o ângulo de 120 são ângulos correspondentes. E dois ângulos correspondentes sempre terão o mesmo valor. Em outras palavras, estes dois ângulos aqui têm exatamente a mesma medida, ou seja, ambos medem 120 graus. Agora a gente pode prestar atenção no seguinte detalhe: se nós somarmos o ângulo 2x com o ângulo 3x e o ângulo de 120, nós obtemos aqui, ó, o ângulo raso. Em outras palavras, temos então que 2x mais 3x mais 120 é 180 graus, o que nos garante que esse ângulo que mede esse 5x mais 120 é 180 graus, e esse 5x só pode ser 60 graus. Consequentemente, o x só pode ser o ângulo que mede 12 graus. E aqui a gente já pode encontrar, né? Observar que este ângulo 3x na realidade mede 36 graus e este ângulo 2x será o ângulo que mede 24 graus. Ora, mas aí como é que a gente poderá fazer para determinar o valor de y? Bem simples, pessoal. A gente observa agora que destacando essa reta que passa por esse segmento que eu vou estar destacando com essa seta, essa reta aí, ó, tá? Nós podemos observar que esta reta que eu estarei chamando de T2, ela também é uma transversal às duas retas R e S, que a gente já viu que são paralelas. E a gente nota o seguinte, que este ângulo de 24 graus e o ângulo Y também se encontram em um mesmo semiplano definido por essa reta T2, que, por sinal, este semiplano da esquerda. Tá bem? Além disso, esses dois ângulos, eles estão na região interior às duas retas paralelas RS. Por isso, esses dois ângulos y e 24 são chamados de ângulos colaterais. E dois ângulos colaterais sempre têm a sua soma igual a 180 graus. E disso a gente tira que o y é 156 graus. Tá ok? Bem,
Agora que nós temos o valor de y, poderemos tranquilamente fazer o cálculo que nós queremos. Log do seno de 156 menos 21 graus na base 2. Ora, o que é que nós iremos fazer agora? Bastará fazer a subtração. 135 graus. Aqui é o seno, é isso? Na base no caso aqui, o logaritmo. E agora o nosso problema é decidir qual é o valor do seno de 135 graus. Bem, nós podemos verificar que seno de 135 graus é igual ao seno de 90 graus mais 45 graus. E aí nós teremos transformado 135 graus em uma soma de dois ângulos. Dois ângulos que nós tanto conhecemos o seno como o cosseno. Então, nesse caso, nós poderemos observar que esse seno de 90 mais 45 graus nada mais é do que o seno de 90 multiplicado pelo seno de 45 mais o seno de 45 multiplicado pelo cosseno de 90. E aí nós temos que seno de 90 é igual a 1, cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 90 é zero, o que faz com que esse produto seja zero. Isso nos garante que o seno de 135 graus nada mais é do que 1 vez a raiz de 2 sobre 2, que nos dá exatamente a raiz quadrada de 2 sobre 2. Bem, agora nós podemos substituir o seno de 135 graus pela raiz quadrada de 2 sobre 2, ficando então logaritmo da raiz de 2 sobre 2 na base 2. Bem, pessoal, como a gente não tem uma ideia clara de qual é esse valor, chamemos ele de x, de y, de a, de b. Vamos chamar de a. Chamemos de a, tá certo? Então, olha só. O que nós teremos agora é o seguinte. Pela definição de logaritmo, temos que esse logaritmo da raiz de 2 sobre 2 na base 2 igual a a é equivalente, certo? A esse número aqui, ó, a essa raiz de 2 sobre 2, igual a essa base 2 elevada a a. E disso a gente poderá encontrar o valor de a, pessoal, se nós conseguirmos colocar este número do primeiro membro, ou seja, a raiz quadrada de 2 sobre 2, se nós conseguirmos escrever essa raiz de 2 sobre 2 com a forma de uma potência de base 2, o que não é difícil. Não é difícil porque nós sabemos que raiz quadrada de 2 nada mais é do que 2 elevado a 1 meio. Ficando então 2 elevado a 1 meio sobre 2 igual a 2 elevado a a. E agora a gente se depara com uma divisão, né? Com uma divisão aqui, ó, uma divisão de duas potências, já que 2 é igual a 2 elevado a 1. Então é uma divisão de duas potências de base 2, onde nós sabemos que isso será dado da seguinte forma. A gente irá repetir a base e subtrair os expoentes, igual a 2 elevado a a. Fazendo essa subtração, nós temos 2 elevado a menos 1 meio, igual a 2 elevado a a. Logicamente que esse a só pode ser igual a menos 1 meio. Bem, pessoal, a gente viu o seguinte, que o logaritmo da raiz de 2 sobre 2 na base 2 a gente chamou de a, e posteriormente a gente descobriu que esse a é igual a menos 1 meio. Então a gente pode tranquilamente afirmar que o logaritmo da raiz de 2 na base 2, raiz de 2 sobre 2 na base 2, é igual a esse meio. Então o item correto aqui é o item A, tá certo?